Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina no Will para cegos. Nome do livro: Fidel com a dele e eu com a minha. Autor Henrique Dias. Sumário. Parte 1, pasta 1. O sinal, faixa 1. A despedida, faixa 2. O último dia, faixa 3. O dia fatídico, faixa 4. A recuperação, faixa 6. A recaída, faixa 7. A segunda cirurgia, faixa 8. A hora da verdade, faixa 9. Dias intensos, faixa 10. USA, aqui vamos nós, faixa 12. Parte 2, pasta 2. O dia D, faixa 1. Os preparativos, faixa 3. The Independence Day, faixa 4. The Third Surgery, faixa 5. Ronald's McDonald's House, faixa 8. Voltando para casa, faixa 13. Parte 3, pasta 3. USA 2, a missão, faixa 1. Missão cumprida e vida nova, faixa 5. USA 3, prioridade máxima, faixa 6. De volta ao começo, faixa 9. Autoexílio, faixa 11. Família, faixa 12. Epílogo, faixa 13. Carta do médico, faixa 14. Agradecimentos, faixa 15. Prefácio. Fidel com a dele e eu com a minha é um dos livros que mais me emocionaram ultimamente. Não pela dor que o autor transpõe e expõe, mas pela sua força, sua visão de vida e seu poder e domínio da palavra que poucos escritores consagrados têm. Henrique Dias enxerga mais do que muita gente que nem precisa de óculos e descreve os fatos com uma precisão que raros jornalistas conseguem. Ele não gosta de ser chamado de jornalista, pois com sua visão apurada, pouco respeita o jornalismo vazio que hoje atravessa os hemisférios, mas na minha humilde experiência no ramo, não há dúvida que Henrique representa o que há de melhor no jornalista nato. Ele tem um senso de notícia, justiça e uma necessidade de expor a realidade raramente vistos hoje em dia. E é com essa pureza de fatos e um elegante texto que ele descreve sua tão dolorosa e vitoriosa trajetória, das praias do Guarujá, litoral paulista, onde cresceu, até Miami, Flórida, onde vive hoje. Tenho certeza de que onde estiver Raquel de Queiroz, que também faz anos em 17 de novembro, está muito orgulhosa. Com essa mesma certeza, acredito que suas palavras ao Henrique ainda se tornarão uma realidade. Além de colega de aniversário, disse ela em um casual encontro em um consultório médico, serás colega na Academia Brasileira de Letras. Não há coincidências na vida. Esse encontro foi uma mensagem de perseverança, um sinal para que seguisse em frente com seu livro e sua história, para vivê-la, contá-la e, através dela, inspirar o mundo. Como fez nossa grande Raquel de Queiroz, com toda a sua eloquência, e no caso do Henrique, ainda mais com um incomparável senso de humor, além de sua sensibilidade e inteligência literária. Me sinto lisonjeada pelo convite para escrever esse prefácio e fazer parte dessa obra, dessa jornada, dessa conquista e dessa lição de vida. Parabéns, Henrique Dias. Uma vez você perguntou ao Dr. Mark Blumenkranz, o médico pioneiro que lhe deu tanta esperança de ver de novo, quando a medicina poderá me devolver a visão 100%? O Dr. Blumenkranz respondeu, não há nada que te possa ajudar por pelo menos 10, 15 anos. Isso faz mais de 20 anos. Eu acredito que você ainda volte a enxergar. Eu só espero que nunca perca essa sua visão tão especial, apurada, crítica e justa. Como você disse, acostumado sim, conformado não, jamais. Que você continue carregando sempre nas malas muita esperança e obstinação. Cris Delboni, jornalista,
Miami Beach, 22 de outubro de 2009. Pasta 1. Faixa 1. Parte 1. Companheiros, temos que resistir hasta la muerte. Vamos derrotar al imperialismo yankee. Pátria ou muerte. Desliguei o rádio. Já eram 5 horas da manhã. Essas foram as últimas palavras de mais um discurso do ditador cubano Fidel Castro, transmitido pela Rádio Rebelde, uma das rádios oficiais do governo cubano. Mais uma madrugada estava chegando ao fim. Procurando não fazer barulho, fui ao banheiro e, apesar de estar nesse hotel há apenas 2 dias, eu já conseguia me orientar sem tropeçar em nada. Voltei para a cama e senti uma mínima claridade que imaginei ser o sol nascendo. Afinal, era verão no hemisfério norte e o sol aparecia mais cedo. Deitei e dei uma cochilada. Não conseguia mais ter horários regulares. Acho que a falta da visão me fazia perder um pouco da noção de tempo e de organização. Meus pensamentos iam se misturando à realidade, à tragédia, à esperança, à indignação e aos sonhos. Tudo seguia em alta velocidade, revolucionando minha vida em uma sucessão acelerada de fatos e fantasias, fantasmas e ilusões. Lembrei-me então do discurso de Fidel e de sua revolução, que mudou radicalmente o destino de Cuba, do povo cubano, e, guardadas as devidas proporções, o meu também. Eu estava dentro de uma revolução na vida, na minha vida, e que certamente deixaria marcas bem profundas. O sinal. Aquele fim de tarde ainda parecia mais um dia de verão, apesar de estarmos no outono, na última semana de março. O verão havia terminado uma semana antes e até aquele momento eu não sabia, mas aquele seria o meu último verão. Acabara de sair da faculdade de arquitetura e estava voltando para casa, ou melhor, estava mesmo pretendendo ir até a praia para jogar futebol antes que escurecesse. Estava curtindo a bela paisagem que nunca mais saiu da minha retina, a praia, o mar e, do outro lado do canal, os morros verdes e lindos da ilha de Santo Amaro, e a seus pés a fortaleza da Barra Grande, uma construção do século XVI que contornava um trecho do encontro das montanhas com o mar. O vento no rosto amainava o calor. Entre as sombras das árvores e dos prédios da orla da praia, o sol ainda me alcançava e eu seguia o meu caminho, às vezes pensando no meu futebol e às vezes curtindo o visual e com o olhar buscando uma paquera, mesmo que fosse apenas uma troca de olhares. Foi exatamente nesse momento que percebi uma luz, um pequeno flash luminoso. Achei estranho, fiquei na dúvida. Será que foi o reflexo do sol no espelho retrovisor da minha moto? Será que foi... Gelei. Nessa fração de segundo, lembrei-me de um dos sintomas mais comuns quando há um problema na retina. O flash. Algo parecido a fogos de artifício. Não podia ser. Minha visão estava tão nítida, tão normal. Deve ter sido outra coisa, pensei comigo, apesar de não estar totalmente convencido disso. Fiz alguns testes e, sem poder chegar a uma conclusão, fiquei a todo momento olhando em direções opostas, até que pouco tempo depois, mais um flash. Respirei fundo, meus pensamentos dispararam, cruzaram e se esbarraram. Puta que o pariu, pensei. Não pode ser. Parei no pedágio, paguei e fui até o pontão das balsas para embarcar antes dos outros carros. Fiquei ali, isolado do mundo, sem saber no que pensar ou o que fazer. Assim que os carros saíram da balsa que acabara de chegar, entrei rapidamente e fui até a frente, bem na ponta da embarcação. Desci da moto e coloquei-a no descanso. Sentei-me na proteção lateral da balsa, de costas para os carros, e fiquei olhando para o canal. A travessia, que normalmente durava 5 minutos, parecera uma eternidade. Então decidi. Vou para casa descansar. Afinal, pode não ser nada. Mas era. No dia seguinte, contei aos meus pais o que eu estava sentindo no olho e disse que iria ligar para o meu médico oftalmologista, que já me acompanhava desde que eu ainda tinha 9 anos de idade. Foi nessa idade que fui levado para São Paulo, na clínica do Dr. Sérgio Lustosa Cunha, um médico top 10 na especialidade de tratamentos na retina.
Nessa época, eu já havia perdido totalmente a visão do olho esquerdo. Isso aconteceu após eu levar uma bolada no rosto, bem perto do olho, durante um inocente jogo de futebol na praia, em frente ao prédio onde eu morava. Pouco depois, meu pai apareceu na mureta da praia e me chamou dizendo que estava na hora do almoço. Fui para casa, tomei banho e, quando cheguei à cozinha, senti que o meu olho esquerdo estava ficando preto. Fui ficando sem visão de baixo para cima e, em poucos minutos, estava cego. Falei para minha mãe, mas ela pensou que eu estava brincando e depois meu pai também achou o mesmo. Como eu era um tremendo tio Patinhas, meu pai arriscou fazer um teste, pedindo que eu fechasse o olho direito e deixasse só o esquerdo aberto. Depois ele pegou uma nota de dinheiro e pediu para eu dizer o valor. Ao invés de falar que não estava mesmo enxergando, chutei que eram 10 cruzeiros e acertei. Aí caí em descrédito total e só no dia seguinte eles acreditaram e minha mãe me levou ao médico em Santos. Foi então diagnosticado descolamento total da retina e esse médico recomendou que me levassem para São Paulo urgentemente e deu o nome do Dr. Sérgio Cunha. Dias depois, já sob os cuidados do Dr. Sérgio, foi feita a opção por uma cirurgia, já que havia a possibilidade de recuperação devido à minha pouca idade. Infelizmente, não deu certo. A técnica cirúrgica que havia nessa época, 1971, não era avançada o suficiente para salvar a visão do meu olho esquerdo. E foi a partir desse contato que passei a frequentar anualmente a clínica do Dr. Sérgio, com a finalidade de fazer exames de fundo de olho de caráter preventivo na retina direita. Os anos passaram, nunca apareceu nenhum problema e fui levando uma vida absolutamente normal, apesar de enxergar com apenas um olho. E agora, anos depois, estava com a sensação de que a história estava se repetindo. Liguei para a clínica e pedi para marcarem uma consulta com urgência e expliquei os sintomas que eu estava sentindo. Era uma quinta-feira e a responsável conseguiu um encaixe apenas para a terça-feira seguinte, dia 3 de abril. Tentei não causar pânico nas pessoas da minha família e disse a eles que poderia não ser nada grave, que eu só queria ter certeza de que estava tudo bem, e daí a minha pressa em marcar a consulta. Faixa 2. A despedida. Passei aquele final de semana curtindo a vida intensamente. Fazia apenas 4 dias que tínhamos comprado um Escort Guia, um carro top de linha, daqueles que todos os caras da minha idade e de outras também sonham em comprar ou ganhar. Aqueles próximos dias seriam o meu primeiro final de semana motorizado, e ainda por cima com um carro 5 estrelas. No final, o resultado foi um fim de semana igualmente 5 estrelas. Eu estava realmente feliz naqueles dias, tudo parecia estar dando certo. A faculdade, os negócios, as paqueras, a harmonia familiar, tudo. Eu ainda não sabia, mas aquele seria o primeiro e também o último fim de semana onde eu teria à minha disposição um carro e a liberdade para sair e me divertir. Convidei o Fredão, meu amigo de infância e de todos os momentos, para dar uma volta. Nós havíamos feito um trato onde aquele que um dia tivesse um carro convidaria o outro para as baladas. Marcamos de irmos a uma boate em Santos chamada Clube dos Ingleses, onde a maioria das frequentadoras estava na mesma faixa etária dos 20 anos. No caminho, já tão conhecido por nós, entramos na famosa fila da balsa que faz a travessia entre Guarujá e Santos e onde normalmente sempre se encontra alguém conhecido, pois naquela época as melhores opções para uma boa noitada estavam em Santos. Desde a saída da casa do Fredão até a balsa, conversávamos sobre as nossas conquistas pessoais. Vínhamos de famílias de origem simples que lutavam muito e com muito sacrifício a fim de proporcionar aos filhos uma vida melhor do que a que eles tiveram, principalmente no que diz respeito à educação. Falávamos sobre isso e sobre como as coisas estavam melhorando para os dois, pois eu estava no 3º ano de arquitetura e o Fredão no 3º ano de direito. Lembrávamos de um passado nada remoto das inúmeras travessias na barquinha, na catraia, ou mesmo a pé pela balsa. Nas noites de chuva, nas madrugadas frias, outras que a neblina impedia que a balsa cruzasse o canal e tínhamos que esperar horas a fio até que o nevoeiro se dissipasse.
Fredão e eu tínhamos sempre um comportamento diferente de nossos amigos comuns. Tentávamos sair da mesmice que imperava em nosso círculo de amizades, onde as pessoas não aspiravam melhoria cultural ou intelectual. Alguns por não terem condições econômicas, outros por não terem ambição e outros por falta de interesse mesmo, por falta de vislumbrar um futuro mais digno. Fazíamos planos de viagens a São Paulo, não só para diversão, sobretudo visando um envolvimento mais constante com pessoas e elementos ligados à cultura, à vanguarda das ideias e dos novos tempos que estavam chegando. O Brasil estava ao borde de uma mudança radical na política interna. Mas ali, naquela hora, a nossa realidade ainda era aquela realidade carregada de rasgos provincianos, e o nosso objetivo era o de aproveitarmos a noite que estava apenas começando. Havia chegado o dia com que sempre sonhamos: carro zero, juventude, educação, cultura e dinheiro suficiente para uma diversão saudável. Agora só faltavam as novas conquistas, as garotas. Chegamos à frente do Clube dos Ingleses e, após darmos umas voltas pelo local, uma tática costumeira usada quando se objetiva dar uma sondada no ambiente, aproveitando, é claro, para mostrar o carro novinho, outra tática que, segundo o pessoal da psicologia, os homens costumam fazer, e muito. Uns 15 minutos depois, resolvemos entrar e conferir o resultado da nossa estreia. O Clube dos Ingleses era um local de classe média, portanto um ambiente onde nos sentíamos à vontade. Passamos então a observar as frequentadoras em busca de algo mais caliente para aquele sabadão. Já há muitos anos, Fredão e eu formávamos uma dupla de boêmios. Desde a adolescência éramos companheiros de paquera. Tínhamos uma coleção de histórias engraçadas, algumas bem, outras bem mal sucedidas. Nossas regras eram pré-estabelecidas e conhecidas, pois após inúmeros fracassos e sucessos em se tratando de conquistar uma mulher para uma boa curtição, acabamos por criar ações codificadas para facilitar a missão, mesmo que um de nós fosse para o sacrifício. Fomos até o bar e pedimos um drink cada. Já de cara, fitamos duas garotas que estavam juntas por ali. Uma era morena e a outra loira. Ficamos meio que encarando as duas e troquei umas palavras com o Fredão. "Olha, Fred, o que você acha, hein?" Ele respondeu: "Eu gostei, elas estão encarando." É claro que nossos comentários estavam carregados de surpresa e satisfação. Afinal, mal havíamos chegado e já havia uma grande possibilidade de algo interessante acontecer. Então eu falei para o Fredão que iria na morena que me encarava, e ele na loira. Ele concordou e apenas reconfirmamos a tática de abordagem, ou seja, ninguém embaça ninguém, e se uma das duas ficar fazendo doce, o plano é separá-las, e quem der sorte, deu. Combinamos de nos encontrar às 4 horas da manhã na Avenida Ana Costa, com a praia, pois era um lugar central e de fácil acesso. Partimos para o ataque. Feitas as apresentações, convidamos as meninas para dançar e daí para frente já estávamos enrolados. 1 hora depois convidei a morena, que se chamava Magda, para irmos para a área da piscina. Antes, porém, passamos pelo bar e pedimos algo para beber. A essa altura já havíamos nos beijado na pista de dança. Começamos a bater papo e então a convidei para sairmos de lá. A ideia era dar uma volta de carro pela Avenida da Praia, programa muito usado na época, pois ali se concentravam os famosos malhódromos. O convite foi aceito. Magda apenas procurou a amiga para se despedir. Deixamos Fred e a amiga e fomos para a praia. Logo encontrei um bom local. Entrei com o carro na areia da praia, até na área do José Menino, e ficamos no carro naquela pegação, naquele clima de quero mais, de que está gostoso. Só que transar ali não era muito indicado, e então ficamos só nos amassos mesmo. Quando as coisas estavam quase ficando fora do controle, nos lembrávamos que estávamos em área pública e dávamos uma acalmada. Nesses intervalos, íamos conversando sobre amenidades, cada um falando um pouco de si. Foi em uma dessas conversas que contei para a Magda sobre os flashes, pois acabara de ver mais um e ela percebeu que mudei de feição. Ela, ao saber que eu não enxergava do olho esquerdo, comentou que a irmã dela era casada com um cara totalmente cego e que ele estava prestes a se formar em medicina. Conversa vai, conversa vem,
Acabei lembrando que durante o período em que fiz cursinho no Objetivo da Conselheiro Nébias, sempre via um cara bem alto e que era cego. Esse cara estava sempre acompanhado por outro cara, também alto, e eles faziam cursinho também, só que na outra unidade, que ficava do outro lado da avenida. Magda, então, disse que era o próprio cunhado que estudou lá mesmo e que o outro rapaz era o irmão dele. Comentei com ela que eu iria fazer um exame em São Paulo na terça-feira, pois estava muito preocupado com esse sintoma diferente na visão. Nessa hora a conversa ficou mais séria e todo aquele tesão deu lugar a uma conversa madura e o tempo foi passando e resolvemos procurar um lugar para fazermos um lanche. Estávamos o tempo todo nos abraçando, trocando carícias e assim foi passando a noite. Então, como já estava tarde e além da hora que ela costumava voltar para a casa dos pais, onde morava, mudamos os planos e combinamos de nos encontrar no outro dia. Trocamos os nossos telefones e combinamos de sair mais cedo no domingo, assim teríamos mais tempo para nos curtirmos. Deixei-a em casa e antes de voltar para o Guarujá, mas antes passei no local combinado para pegar o Fredão, mas nada, ele não estava lá. Dei um tempo e nada. Pensei comigo, o Fred se deu bem. Na volta, aquele misto de frustração e esperança. Afinal, não rolou hoje, mas amanhã promete. Uma certeza me dominava. De agora em diante, novas oportunidades com as garotas seriam mais constantes. Isso era sustentado pelo aumento da autoconfiança trazida pela nova situação econômica e social e que começara com a aquisição daquele carro. O domingo prometia. O dia amanhecera lindo. É claro que não viu amanhecer, pois acordei por volta das 11 horas da manhã. Tomei um café, fui até a frente do apartamento, que tinha enormes janelas de vidro, do chão quase até o teto. Fiquei uns minutos ali, vendo se passava alguém conhecido andando na beira da água. Como não passou ninguém, fui comer algumas frutas. Coloquei a sunga e desci para a praia para bater o ponto no point da moçada. Na verdade, não teria muito tempo para ficar por ali, já que era dia de jogo do meu time de futebol de praia. Nesse time eu já jogava há uns 4 anos e sempre jogávamos ali mesmo, nas areias da Praia das Pitangueiras, em frente à Rua Santo Amaro. A famosa Turma da Barra, que marcou época nas praias guarujaenses devido a certas características bem peculiares dos jogadores e também por sermos mais organizados estruturalmente do que os adversários locais. Bati um papo rápido com alguns amigos e acabei voltando mais cedo para almoçar e dar uma descansada antes do jogo. Além disso, nesse dia eu não fazia parte da equipe responsável por limpar a área de jogo e montar as traves. Naquele domingo eu estava na equipe de desmontar e guardar as traves. Depois do descanso, peguei a minha moto e fui para o calçadão em frente à praia. Cheguei por volta das 3 horas e fiquei por ali, conversando e vendo a galera montar as traves e marcar o campo. Pontualmente às 4 horas estávamos na areia, já com o uniforme azul e branco. Estava tudo perfeito. Meu time ganhou e fiz um gol, o último gol da minha vida. Acabado o jogo, fiz rapidamente a minha parte nas tarefas para desmontar as traves e guardá-las na casa dos Ventura, que também estavam na Turma da Barra. Fui rapidinho para casa, pois tinha aquele importante compromisso para resolver. Antes, porém, desmarquei a já tradicional pizza com o Cricri, meu amigo, e alguns diretores da Barra. O Cricri era o único cara que dividia a pizza comigo, já que eu não como nenhum tipo de queijo, nem mussarela. Ele era um dos poucos que encarava a famosa meio atum e meia aliche, que os garçons, quando nos viam, até já sabiam o pedido. Era o programa de todos os domingos e aproveitávamos para conversar sobre o jogo, os lances, as táticas, os próximos adversários e tudo o que envolvia a organização do time. Saí de casa antes das 8 da noite e rumei para Santos. Quase tive um ataque quando vi que a fila da balsa que fazia a travessia para Santos estava enorme e que, no mínimo, eu teria que ficar por ali 2 horas. Pensei em um plano B e saí da fila. Fiz o retorno e voltei para casa. Liguei para Magda, lhe contei da fila e sugeri uma saída. Eu iria buscá-la de moto, já que as motos não ficavam na fila, e voltaríamos para o Guarujá para dar uma volta até a Praia do Perequê, um lugar de barzinhos e música ao vivo. E assim, tudo combinado,
fui outra vez para Santos. Por sorte, a Magda morava relativamente perto da balsa e não perdemos tanto tempo assim. Voltei para casa, pegamos o carro e fomos para o Perequê. Parecíamos velhos conhecidos, já não havia constrangimentos e nem timidez e acabamos nem ficando muito tempo assim no barzinho. O desejo de ambos era alguma coisa mais quente, mais íntima. Por sorte, a 5 minutos do Perequê havia um pequeno hotel que, nas emergências, funcionava como motel, já que naquela época os motéis eram proibidos no Guarujá. Sem perda de tempo, fomos direto para lá. Mal entramos na suíte e começamos a nos atacar, dispensando as preliminares. Queríamos matar o desejo nascido na noite anterior. A química tinha rolado desde a primeira troca de olhares, e ali, naquele momento, tudo foi forte, tudo foi intenso. Era perto da meia-noite, fui levar a Magda para Santos e, por sorte, já não havia fila para a travessia da balsa. Deixei-a em casa, marcamos de nos encontrar no próximo final de semana e voltei para o Guarujá. Enquanto esperava pela travessia de volta para casa, eu definitivamente acreditava que minha vida estava mudando, e mudando para melhor. Até quase nem me lembrava dos flashes que, vez por outra, apareciam na minha visão. Às vezes eu até acreditava que podia ser algo menos grave e que tudo daria certo. Havia sido um final de semana perfeito, daqueles que eu sempre pensei como ideais para uma pessoa viver. Pensava naquele momento como o primeiro de muitos, mas não seria. Seria o último, o primeiro e único. O destino havia me concedido um último desejo, e eu, sem saber e sem pedi-lo, o vivi. Faixa 3. O último dia. Naquela segunda-feira eu estava com a agenda cheia, parece que estava tudo desenhado milimetricamente, coisa para quem acredita mesmo em destino marcado. Eu era proprietário de uma pequena estamparia onde eu tinha apenas uma funcionária. Eu era o responsável pela criação e desenho das artes finais e também pelo processo de queima das telas matrizes, e naquela semana tínhamos algumas encomendas para entregar. Preparei as artes e as telas que faltavam e deixei a Cláudia, minha amiga e funcionária, cuidando do resto. Aproveitei e fui resolver o problema do seguro da minha moto, que não mandava a ordem para que ela fosse consertada. Umas 6 semanas antes, eu havia caído na estrada Rio-Santos, que ainda estava em construção. Estava indo para a praia de Guaratuba, no litoral norte, para assistir os treinos do Enduro das Praias, que reunia os melhores pilotos de motocross do país. Saí do escritório da seguradora e voltei para a estamparia. Liberei a Cláudia para o almoço e fui para a faculdade. Na época, eu estava tentando dar um novo rumo para a minha vida e havia mandado meu currículo universitário, juntamente com uma solicitação de transferência, para 6 universidades federais, para, quem sabe, não ter mais que custear os estudos e dar um impulso maior na estamparia. Naquele dia, fui à faculdade apenas pegar um formulário para trancar a matrícula, contando com a aceitação de alguma das federais que eu havia escolhido. Voltei para o Guarujá e entrei em contato com meu amigo Cricri. Éramos parceiros de bola, farra, acampamento, passeios de moto e da tradicional pizza meia atum, meia lixe dos domingos. Nessa época, éramos diretores do time. Eu era diretor social e ele esportivo. Nós praticamente decidíamos a maior parte dos assuntos do time, coisas como compra de uniforme, festas, reuniões, cobrança de mensalidade, etc. Tínhamos naquela noite uma reunião com dirigentes de outros times de praia para formalizar as inscrições em um campeonato que havíamos criado. Eu havia confeccionado a tabela dos jogos e o regulamento do campeonato, e depois de explicarmos os pontos duvidosos aos outros diretores, tudo ficou acertado para começarmos o torneio no próximo domingo. Na saída, avisei Cricri que iria na manhã seguinte para São Paulo para a consulta e que qualquer novidade ele me avisasse na minha volta à noite. Só que eu não voltei. Faixa 4. O dia fatídico. Como sempre acontecia desde a minha primeira cirurgia no olho esquerdo, minha mãe era minha acompanhante, mesmo depois de adulto. Pegávamos o ônibus da Ultra, que saía do Guarujá, e íamos até o terminal Jabaquara do metrô. De lá, íamos até a estação da Sé, onde pegaríamos um táxi até a clínica que ficava em Higienópolis, perto da Avenida Angélica.
Nem sempre foi esse o nosso trajeto, já que nos primeiros anos não havia o metrô e a gente ia até a antiga estação rodoviária Júlio Prestes, bem no centro velho e pertinho do apartamento da minha tia Augusta, que ficava na Avenida São João, quase esquina com a Avenida Duque de Caxias. Essas idas anuais a São Paulo marcaram bastante a minha vida nessa fase pré-adolescente, afinal, era praticamente a minha viagem mais importante do ano. Tirando algumas idas a Santos, eu quase não saía do Guarujá. Essas visitas anuais ao Dr. Sérgio, para que eu fosse examinado com mais atenção, eram marcadas quase por rotina. Era nessa época que eu costumava ganhar um sapato novo, uma calça nova, uma camisa de mangas compridas e uma jaqueta ou blusa, e às vezes a sorte de comprar um brinquedo, um joguinho qualquer. Também fazia parte desse roteiro a visita à tia Augusta, tio Saraiva e a minha prima Helena, que eu também a chamava de tia devido a ela ter mais ou menos a idade da minha mãe. Quase sempre almoçávamos ou fazíamos um lanche por lá. Para fazer o exame de fundo de olho era preciso ficar pingando um colírio a cada 20, 30 minutos e ficar em uma sala escura por várias horas. Só depois que a enfermeira constatava que a pupila estava dilatada é que ela avisava ao médico que eu estava pronto. Nessa época eu conhecia cada cantinho da clínica. Foi nela que eu havia sido operado quando descolou a rotina do olho esquerdo em 1971. O prédio era um casarão dos anos 20, com muitos quartos. Alguns tinham uma porta para a sala de visita, bem típico da época. Em cada quarto destes ficava o consultório dos médicos. Na verdade, era uma família de médicos, todos oftalmologistas. Nessas minhas escapadas da salinha escura, que ficava em frente à escada que levava para a parte de baixo, onde antes funcionava a sala de cirurgia e os quartos dos pacientes, eu relembrava os dias em que fiquei internado lá e vendo se havia novidades. Todo ano tinha alguma modificação. Dona Cida, que era a enfermeira mais antiga da clínica e que inclusive esteve na minha cirurgia e no pós-operatório, vivia me mandando voltar para a salinha. Ela era muito ativa e sempre estava para lá e para cá. Quando ela me pegava fora da salinha, mandava-me voltar, às vezes com bom humor e às vezes no estilo governanta alemã. Nos 13 anos em que frequentei a clínica, a Dona Cida estava lá, mas eu notava que ela envelhecia e perdia pouco a pouco aquela energia que tanto me chamara a atenção anos atrás. Dava para se perceber que entre os médicos e as funcionárias havia um distanciamento um pouco maior do que eu estava acostumado a ver. É bem verdade que aquela clínica era para pacientes, na sua grande maioria, de classe média alta. As únicas pessoas que chegavam a pé éramos nós. O estacionamento que ficava na frente da clínica estava sempre cheio de landaus, opalas, veraneios e outros carros caros da época. Havia até um serviço de valet park. Certamente aquele era um lugar sofisticado. Dr. Sérgio era um homem na faixa dos 45, 50 anos. Falava com voz firme e num tom acima do normal. Na hora do aperto de mãos, ele apertava mesmo. Nas primeiras vezes ele ganhou, mas depois eu já ia com a mão dura também. Essa era sempre uma das minhas preocupações, apertar forte a mão do Dr. Sérgio e mostrar que eu também era homem. Sentia que ele gostava da gente, nos tratava com muita atenção e perguntava sempre: "Como está o nosso Guarujá?" Coincidentemente, Dr. Sérgio tinha um apartamento próximo ao prédio onde meu pai era zelador e era amigo de algumas famílias de nosso edifício. Isso já ajudava a quebrar a seriedade do ambiente e acabava servindo como assunto de conversa antes dos exames. Aquela luz forte e direta, entrando sem que a gente tenha uma chance de escapar do foco, era terrível. Era praticamente uma sessão de tortura. Incomodava e bastante. Eram quase 20 minutos de bastante desgaste e sofrimento. Nesses exames ele falava para que eu olhasse para cima, para a direita, esquerda, para baixo, várias vezes. A melhor parte de tudo isso era quando ele acabava e dizia que estava tudo bem e que eu podia levar uma vida normal e que voltasse para vê-lo dentro de um ano. Foi assim ano após ano, durante 12 anos, até a última consulta, que havia sido há 7 meses. Agora, lá estava eu, mais uma vez, acompanhado por minha mãe e com uma crucial diferença. Era a primeira vez que eu estava ali numa consulta de emergência. Não era a rotina de outrora. Havia uma suspeita,
um medo no ar. A porta se abre e uma jovem enfermeira anuncia: Senhor Henrique Dias. Levantamo-nos e ela concluiu: Entrem, por favor. Dr. Sérgio se levanta e nos cumprimenta com o velho e tradicional aperto de mão e me pergunta preocupado: O que houve com o nosso olho? Após escutar meus sintomas, mandou-me sentar na cadeira de exames e já foi colocando aquela lâmpada que se encaixa na cabeça e começou o exame. Na sala, aquele silêncio que só era quebrado pelas suas palavras. Para a direita, para a esquerda, para cima. Alguns minutos depois, ele pediu que eu me deitasse na maca. Dr. Sérgio nunca foi muito didático nas informações. Era até seco demais para os novos padrões da medicina, onde o médico tenta explicar com mais detalhes sobre a doença ao paciente. Assim, ele colocou uma prancheta sobre o meu peito e começou a desenhar. Ele olhava no aparelho com a poderosa luz e a sua lente de aumento e ia desenhando. Quando terminou, veio a notícia bomba. Existe um pequeno descolamento na retina. Um silêncio de segundos dominou o ambiente, mas parecia uma eternidade. Minha mãe perguntou algo que nem me lembro bem. Meus pensamentos estavam ainda se organizando. Lembro que a resposta dele foi enfática. Era um caso para cirurgia que deveria ser feita no dia seguinte. E ato contínuo, começou a explicar sobre a necessidade de uma rápida intervenção para que o descolamento não aumentasse. Perguntou se tínhamos onde dormir aquela noite para que não fosse preciso a internação imediata, que nos custaria uma diária a mais no hospital. Explicou que eles não operavam na clínica e sim no Hospital Albert Einstein, onde os custos eram elevados e ele sabia que o nosso padrão não era compatível. Explicou que seria uma cirurgia para conter o avanço da área descolada, que isso causaria a perda de uns 5% da visão e que eu teria alta do hospital na quinta-feira, dia seguinte à cirurgia. Falou também que teríamos que estar no hospital às 7 horas da manhã para fazer a internação e os exames pré-operatórios de praxe. Tanto eu como minha mãe estávamos ainda aturdidos com a notícia e nos abraçamos na tentativa de dar conforto um ao outro. O Dr. Sérgio, que não era de muitas palavras, apenas se limitou a explicar o procedimento e fez algumas recomendações para que eu não me movimentasse muito, não abaixasse a cabeça e que ficasse em repouso quase absoluto até chegar ao hospital. Chamou a uma enfermeira e mandou que ela nos acompanhasse e que desse sequência aos trâmites na secretaria da clínica. Depois nos disse que ficássemos tranquilos, que tudo sairia bem. Fomos então para a secretaria, onde começamos a responder às perguntas da enfermeira e a receber informações sobre custos médicos e hospitalares e demais informações pertinentes à internação e à cirurgia. Dona Cida, ao passar pela sala, veio nos perguntar o que tinha havido. Ela escutou em silêncio e depois tentou nos confortar, mas nessa hora a tristeza nos dominava. Lembrei a minha mãe que teríamos que avisar o pessoal de casa sobre o ocorrido, e depois de terminar os trâmites na secretaria, descemos para o andar inferior, onde havia um telefone público, onde pedimos uma ligação a cobrar. Minha mãe estava emocionada e pediu que eu mesmo falasse com quem atendesse. Meu pai atendeu a ligação e eu comecei a explicar o que havia sido diagnosticado pelo médico e a necessidade de uma cirurgia de emergência. Meu pai escutava e eu falava até que minha garganta começou a dar um nó. A emoção foi aumentando. Para não deixar que percebessem isso, passei o fone para minha mãe e me afastei. Ela já estava mais calma, após conversar com o meu pai, e me chamou para que subíssemos. Aquela foi a primeira vez em 13 anos em que eu me senti um perdedor ao deixar aquela clínica. E agora? Pensava eu. Sem encontrar uma resposta, ia caminhando abraçado à minha mãe. Caminhamos uma quadra até a Avenida Angélica e pegamos um táxi para ir até o apartamento da tia Augusta. Ora eu, ora minha mãe, tentávamos ser otimistas, mas o medo e a incerteza também acompanhavam a conversa. Normalmente eu saía daqueles exames um tanto quanto mareado, enjoado pela dilatação da pupila. Eu perdi a noção de distância, principalmente em escadarias. Aqueles poucos degraus já no interior do prédio da São João foram vencidos com certa dificuldade. Entramos naquele elevador em que tantas vezes fiz comentários sobre a sua ainda teimosia em funcionar.
Aquele era praticamente um dinossauro dos elevadores. A porta era sanfonada de metal, chamada porta pantográfica. Seu interior parecia uma gaiola ou uma caixa por onde subíamos ou descíamos. Como não havia paredes em volta dele, podiam-se ver as pessoas que faziam uso das escadas, assim como elas mesmas também tinham visão completa do interior do elevador. Tia Augusta e tia Helena nos receberam já cientes da situação e procuraram nos dar força e alento. Enquanto tia Augusta foi preparar o jantar, minha mãe desceu para comprar pijamas para nós, pois não esperávamos ter que pernoitar em São Paulo, e meus irmãos e meu pai só viriam na manhã seguinte, direto para o hospital. Tia Augusta me perguntou se eu queria descansar e aceitei. Fui até o quarto que estava vazio e que antes pertencera à tia Helena. Ela agora dormia junto com a mãe, que padecia de uma doença misteriosa que a fez, pouco a pouco, perder os movimentos, primeiro das pernas e depois dos braços. O quarto era estreito e comprido. No final havia uma janela e uma porta que dava para uma minúscula varanda. Abri a porta e aquele barulho do rush paulistano invadiu o ambiente. O trânsito ali era pesado naquela hora. Ainda eram os tempos onde o centro antigo respirava. Respirei fundo, mesmo sendo aquele ar tão poluído. Era necessário. Eu precisava pensar o que eu devia fazer dali em diante. A partir daquele momento, uma pergunta me faria companhia por muitos anos. Por que eu? Por que comigo? Até os 15, 16 anos, eu frequentava a igreja católica com bastante assiduidade. Fiz parte da comunidade de jovens e ia todos os domingos à missa das 19 horas. Essa era a missa frequentada pelos jovens da comunidade. Até mesmo nas quartas-feiras à noite eu cheguei a ir durante um tempo. Acho que era a missa daquelas beatas que tinham uma fita vermelha em V, e não me lembro o porquê, mas eu fui algumas vezes. Depois desse período ligado ao catolicismo, religião de toda a minha família, vieram os primeiros questionamentos. A religião diz que somos descendentes de Adão e Eva, e a ciência diz que somos uma evolução da espécie e da família dos primatas. Em quem devo acreditar? Nunca mais fui à missa. Agora, ali, eu pensava em todas as possibilidades. Os porquês sem respostas, as culpas sem culpados e os medos do amanhã. Só havia uma certeza, a de que não tinha para onde correr, nem na vida e nem naquela varandinha. Aquela já era uma tarde cada vez mais cinza e a noite ia apagando as cores da vida. A luz natural foi ficando contaminada com a iluminação dos postes e dos faróis. Minha mãe voltou e fui tomar um banho. Aquele banheiro era como o quarto, bem comprido, porém ainda mais estreito. Tomei um banho bem quente para relaxar os músculos. Vesti o pijama que a minha mãe havia comprado e voltei para o quarto. Pouco depois me chamaram para jantar. Cheguei à sala e me dispus a ajudar tia Helena a sair do sofá e sentar numa cadeira de rodinhas, daquelas de escritório, mas minha mãe me avisou para não abaixar a cabeça e nem fazer força. Lembre-se das recomendações do médico, disse ela, e ela mesma ajudou a tia Helena. Durante o jantar, as três procuravam me dar ânimo e falar com otimismo, já que o médico era um papa no assunto e que eu tinha que ter fé nele e em Deus. Estava sem apetite e fui comendo sem muito entusiasmo. Olhei para cima, na parede ao lado da mesa que ficava na cozinha, e vi um pequeno quadro com um desenho que eu havia feito há alguns anos atrás. Fiz aquele quadro a pedido das minhas tias, que eram, assim como eu, corintianas fanáticas. Elas recortaram uma charge de um jornal paulistano, onde o chargista colocou um mosqueteiro sentado numa charrete, sendo puxada por São Paulo, com a bata igual ao uniforme tricolor, um periquito pousado em seu ombro direito, e no ombro esquerdo uma vara de pescar com um peixe fisgado no anzol. Então eu fiz uma ampliação desenhada dessa charge, que depois recebeu moldura e vidro. O clima durante o jantar foi uma mistura de tristeza, com tentativas de me animarem e ao mesmo tempo me distraírem do problema que eu estava vivendo. Era em vão. Não passava um só minuto e meu pensamento parecia varrer o cérebro em busca de alguma luz, alguma saída. Quem sabe até a morte, pensei. Terminei de jantar e fui me deitar.
Luzes apagadas, a porta entreaberta e as vozes das 3 vindas da cozinha, mais o barulho da rua, que ainda era forte, enchiam o ambiente. Foi nesse instante que me veio à cabeça a possibilidade de algo de muito ruim acontecer. Quem sabe a morte seria uma saída para não passar o resto da vida sem visão, completamente cego. As horas foram passando e já não podia me concentrar em mais nada. A cada momento eu repassava todas as hipóteses, todas as possibilidades. O que seria da minha vida a partir de amanhã? Mãe é mãe, e fui alertado pela minha que tentasse dormir por causa do horário em que teríamos que nos levantar. Acabei não conseguindo dormir tão cedo como minha mãe pedira. Passava da meia-noite quando adormeci. Minha internação no Hospital Albert Einstein estava marcada para 7 horas da manhã e deixamos o apartamento das minhas tias um pouco antes das 6. Quando saímos do prédio e começamos a caminhar em direção à Avenida Duque de Caxias para pegarmos um táxi, notei que quase não havia pessoas nas calçadas e poucos carros transitavam. Na época, os Fuscas dominavam a praça, e foi exatamente um Fuscão que nos chegou primeiro. Era um Fusca daqueles que não tinham o banco do carona e o motorista puxava a porta com um cordão grosso. No caminho que seria longo, o motorista, um senhor negro usando aqueles colares de pai de santo, puxou conversa conosco. Ele percebeu que o que nos levava ao hospital era um assunto grave e, com seu jeito simples e com sua fé, tentou me animar, dizendo que eu tivesse fé, que tudo daria certo. Disse que pediria a proteção dos orixás para mim naquele momento. Emocionado, agradeci. Chegamos ao hospital e tudo foi muito rápido. Mal entrei no quarto, começou o entra e sai de enfermeiras e enfermeiros que foram me preparando para os exames pré-cirúrgicos e a troca de roupa. Em menos de 1 hora veio o aviso de que já estava tudo pronto e que eu seria levado para o centro cirúrgico. Despedi-me de minha mãe, que entre lágrimas e votos de sorte e de esperança, me disse: "Vou até a capela rezar para Santa Luzia te proteger. Fica com Deus." Ela foi acompanhando a maca até onde já não podia mais passar. 3 horas e meia depois eu já estava no quarto, mas ainda sob o efeito da anestesia geral. Aquele misto de sonho com realidade, de nocaute mesmo. Pouco a pouco as coisas foram se encaixando e lá estavam minha mãe, meu pai e meus irmãos. As primeiras notícias foram as melhores possíveis. O médico disse que a cirurgia havia sido um sucesso, que a retina estava colada e agora era esperar o tempo da recuperação pós-cirúrgica. A princípio, o médico disse que eu iria perder apenas 5% da área de visão e que isso não faria muita diferença no campo visual por ser em uma área periférica.